O Ministério do Trabalho e Emprego reforçou nesta quarta-feira que o salário mínimo em 2023 será de R$ 1.302. A medida destoa do valor de R$ 1.343 proposto pelos sindicatos em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também é menos que os R$ 1.320 prometidos pelos petistas durante a campanha. Durante a solenidade, Lula assinou a criação de grupos de trabalho com a presença de representantes do governo e de sindicatos para discutir temas voltados ao trabalhador. A previsão é de que haja a construção de uma proposta para a política de valorização do salário mínimo em até 45 dias. A tendência é que o novo valor seja apresentado em 1º de maio, quando é celebrado o Dia do Trabalho. Como é que foi, Zé, esse encontro hoje aí em Brasília? Pois é, os sindicalistas velhos estão de volta ao Palácio do Planalto, agora, evidentemente, mais pobres, porque caiu e muito, né, a contribuição sindical depois da reforma trabalhista. Esta é uma realidade por aqui. Em política se diz o seguinte: não se pode fazer uma reunião sem saber o resultado dela. E mais ainda, quando não se quer resolver nada, se cria uma comissão ou mesmo a possibilidade de um grupo de trabalho. Foi o que fez Lula. Criou um grupo de trabalho e a história é jogar para depois uma política permanente de reajuste, atualização do valor do salário mínimo e pronto. Os trabalhadores foram lá tirar fotografia, saíram de mãos abanando. Mas ele tem um ponto positivo, porque interrompe esta marcha insensata de gastar, gastar e gastar e não se preocupar com a arrecadação, ou seja, com o controle fiscal. Isso está levando o Brasil a uma dificuldade muito grande. O mercado está desconfiado e quando Lula fala em aumentar o valor do salário mínimo, acreditaram os operadores de mercado e viram que, em nome disso, está um gasto maior para os cofres públicos e isso significa desequilíbrio fiscal. Perdeu o Brasil em credibilidade e aí o que acontece? Sobe dólar, a bolsa desaba. E perdeu também os trabalhadores que não tiveram o aumento prometido durante a campanha e durante essa fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que acontece é o seguinte: um governo que ele está no início do governo, um governo que respeita a solidez fiscal é muito melhor para o mercado e muito melhor, inclusive, para os trabalhadores, porque uma política salarial eficiente é uma política boa, econômica e que possa dar empregos a todos. Mota. A política é uma estrada pavimentada com decepções. Nas democracias ocidentais, os poderes executivo e legislativo são escolhidos através do voto popular. No Brasil, voto popular universal obrigatório. Portanto, é um fenômeno comum que políticos façam promessas impossíveis para conseguirem se eleger. Mas depois da eleição, a realidade se impõe. E a realidade é que o valor do salário mínimo tem impacto enorme nas contas do governo. Não só do governo federal, mas dos governos estaduais e municipais. E é evidente, nas contas de todas as empresas e empregadores que empregam funcionários que ganham salário mínimo. Não dá para ignorar isso. Por mais que ideologia, por mais que desejos populistas interfiram, é como diz a filósofa e escritora Ayn Rand: você pode desprezar a realidade, mas não vai conseguir fugir das consequências de desprezar a realidade. Bom, o presidente Lula confirma o salário de R$ 1.302. Vamos nos lembrar aqui que os R$ 1.302 foi o valor previsto pelo presidente Bolsonaro para o ano de 2023. O presidente, no ano anterior, é que elabora ali o rascunho, a minuta, a proposta do orçamento que é enviado para o Congresso Nacional e que, portanto, foi o responsável por este salário de R$ 1.302. E aí é muito interessante porque quando o governo é questionado sobre aquela promessa da campanha eleitoral de aumento real no salário,
e agora a gente tem o mesmo valor proposto pelo presidente Bolsonaro sendo mantido para o ano de 2023, a resposta é engraçada. A resposta é de que não houve um descumprimento da promessa porque os 1.302 já contemplam um aumento real do salário mínimo. Então, no final das contas, o presidente Lula fez a promessa e está pagando a promessa com uma política ofertada pelo presidente Bolsonaro. Mas não deixa de ser desonestidade com aqueles eleitores que acreditaram que o presidente Lula faria mais, daria um salário ainda maior. A expectativa era de R$ 1.320 ou R$ 1.322 e ficou na proposta original do presidente Bolsonaro. Isso aí é algo a ser explicado por ele com mais profundidade, na verdade, né? E aí a gente entende por que neste encontro com as forças sindicais, com os líderes sindicalistas, com as pessoas que lá estavam sob o pretexto de falar sobre questões trabalhistas, ele não falou sobre questões trabalhistas, porque ele não tem muito a entregar. Os 1.302 é uma proposta do presidente Bolsonaro se materializando ainda em 2023. Pavinato. Bom, vamos lá. É mais uma decepção do trabalhador que votou no presidente e esperava que, de fato, ele pensasse nos trabalhadores. Ainda mais alguém que vem do movimento sindical. Ainda mais de alguém que vem de um movimento que fazia greves para aumento salarial e melhora das condições de trabalho. Não surpreende, é claro, que um país sem dinheiro, como o Brasil, está diante desses gastos que só fazem aumentar antes da reforma tributária, que não é uma reforma, na verdade é um castigo tributário. Porque cabe lembrar que o teto de gastos, ele foi tirado de lado e substituído com o jogo das palavras da âncora fiscal. Ou seja, a racionalidade econômica do Brasil não vai estar mais no limite que o agente público pode gastar. O agente público vai gastar, mas a âncora fiscal, ou seja, o contribuinte vai pagar cada vez mais. Logo, antes desse castigo fiscal que nós estamos prestes a sofrer, nós já tivemos o aumento de 13 ministérios, nós já vimos a criação de procuradorias, nós ouvimos falar hoje sobre a criação de um observatório da imprensa dentro do Ministério da Justiça, e dentro de cada um desses 13 ministérios que foram criados do nada, secretarias, subsecretarias, delegacias e quantas mais ias nós pudermos imaginar. Fora isso, nós tivemos o aumento dos servidores do judiciário, dos servidores federais, o aumento do próprio presidente, do salário dele, dos ministros, não só do STF, mas também do STJ, também dos procuradores, também dos deputados, também dos senadores. Nós estamos em meio a uma gastança que não dá para aumentar o mínimo. Ah, Pavinato, mas quem paga o mínimo é o empregado do empregador. Sim, mas o mínimo ele rege outras coisas como o auxílio reclusão. O auxílio reclusão, por exemplo, ele tem o valor do salário mínimo. Quem paga a Previdência? A Previdência também paga as aposentadorias com base no salário mínimo. A nossa Previdência, ela é superavitária? De jeito nenhum. O ministro da Previdência diz que é fake news, mentira, balela, descaramento. A nossa Previdência já nasceu, segundo Roberto Campos, deficitária lá em 1988. Logo, é claro, quem é que pode esperar mais um pouquinho e quem é que interessa ao governo fique refém das benesses do Estado? O trabalhador. Enquanto o trabalhador ele recebe um aumento de salário mínimo aquém da sua expectativa, nós vemos um aumento dos parlamentares em Brasília de 38%. Nós vemos um aumento do funcionalismo público em Brasília Federal de 19,25%. E cabe lembrar ainda que na última década do PT, entre os governos Lula e o primeiro governo Dilma, o aumento do salário dos deputados e senadores ao longo de 10 anos foi de 223%, muito acima da inflação e muito além da evolução do salário mínimo. Logo, governo popular, um governo plural, preocupado com o trabalhador, não é aqui.